né? Que bonita história. E o senhor disse, então, ali em Turvo tem essa obra, então, dos Servitas, né? Essa Ordem dos Servos de Maria, que é uma ordem, Frei, quando a gente fala nas ordens mendicantes do século XIII, já vem na cabeça os franciscanos e os dominicanos. Porque acho que no Brasil é mais difundido, né? Exato, mais conhecido. Mas não são só essas ordens religiosas mendicantes, tem outras, os mercedários. E entre essas ordens, os carmelitas, que também, obviamente, são mendicantes. E nesse aspecto ali do século XIII, que foi um século extraordinário na igreja, né? Grandes santos extraordinários, tem um capítulo especial, então, da Ordem dos Servos de Maria, onde 7 jovens iniciaram essa obra. Conta um pouco pra gente o início dessa comunidade religiosa. Então, assim como Francisco estava começando o movimento lá em Assis, aqueles momentos daqueles homens radicais que abandonavam tudo, assim como Francisco e toda a sociedade da época, século XIII, é muito forte ali, ou seja, aqueles movimentos, aquelas brigas, guerras políticas, guelfos, gibelinos e tudo mais, assim, um apoiava o Papa, outro imperador, e toda aquela confusão toda ali, né? Aquela polarização, né? Estou falando daquela época, meu gente, daquela época, não, né? Qualquer semelhança, né? E aí surgiram Francisco lá e os nossos começaram em Florença. Eles eram 7, se conheciam porque participavam de uma confraria, sabe a Legião de Maria da época, né? Uma confraria religiosa de Nossa Senhora. Uns eram solteiros, outros casados e outros viúvos. Esses 7 assim, se conheciam. E diante dessa confusão toda, dessas guerras partidárias, familiares da época, o que eles tomaram uma decisão radical, assim como Francisco tomou lá atrás, lá em 1200, os nossos 1233. Aí abandonaram tudo, repartiram, deixaram para a família os bens, repartiram com os pobres e se retiraram a 18 quilômetros de Florença, um monte chamado Monte do Eco, Monte do Som, Monte Sonaio, Monte Cenário, né? Certo. Monte Cenário ali. Se reuniram lá em grutas, escavações naturais, assim. Aí eu fiz até um documentário, foi exibido aqui 2 vezes pela Rede Século XXI, a história de São Peregrino. São Peregrino quem é? É um servo de Maria. Então eu comecei contextualizando os servos de Maria. Certo. Então nessa montanha, 18 quilômetros de Florença, lá eles se reuniram, né? Vivendo escavações, vivendo naquelas grutas naturais, fizeram uma capelinha, ali se encontravam todos os dias para rezar, desciam a montanha para ajudar nos albergues. A cidade era amuralhada, né, protegida naquela época, enfim. Certo. Então eles ajudavam os pobres fora dos muros de Florença. Então ajudavam aqui e subiam a montanha para rezar. Esse movimento chamou a atenção. O pessoal em guerra aqui, né, e aqueles 7 homens vivendo aquela busca pela santidade. Isso chamou a atenção. Eles eram comerciantes. Comerciantes, rapaz, bem nessa época não eram sacerdotes, como o senhor disse. Leigos, eram a nossa né? ordem nasceu com princípio leigo. Os que foram ordenados mais tarde pela necessidade da igreja. Né? Certo. A igreja tinha necessidade. Mas depois desse período, não durante a fundação. Não, nasceram como 7 homens. Aí a fama deles começou a crescer. É verdade que tem 7 homens, 7 santinhos lá em cima, 7 santinhos em vida de oração, naquela paz. As pessoas começaram a subir a montanha para eu quero ver também, eu quero fazer um retiro lá. Eles, a princípio, não queriam que isso acontecesse. Aí eles receberam também mais uma revelação de Nossa Senhora, que era para eles se abrirem a essa realidade, para deixarem outras pessoas beberem dessa fonte. E uma das pessoas foi São Filipe, né? Foi 23 de agosto, agora foi São Filipe, que foi chamado para ser Papa, né? Não quis, assim, grande... São Filipe é aquele que chegou a ser chamado para ser Papa e abriu mão. Exatamente. Entrou no lugar dele Gregório X. Exato, né? E São Filipe foi aquele que recebeu do Papa a missão de apaziguar as cidades em pé de guerra. E uma das cidades que ele foi, Filipe, foi Forli. E lá no meio da praça de Forli, falando de paz, tentando levar essa mensagem de paz do Papa, enfim, numa cidade totalmente polarizada, radical, extremista. O pessoal chutou ele para fora. Tinha um jovem lá de nome Peregrino Lasiosi, é outro capítulo. Entendi. Então a ordem começou assim, um movimento leigo de homens que se conheciam, devotos de Nossa Senhora, que se retiraram nesse alto do monte e lá começaram esse movimento chamado, aí Nossa Senhora revelou o hábito, a gente usa um hábito preto, né, um hábito negro, um hábito preto. Tem um sentido de luto também, pelas guerras locais que Nossa Senhora estava preocupada também, não tem? Exato, a viuvez de Nossa Senhora e também esse lado de estar aos pés das cruzes, as infinitas cruzes da humanidade, onde Cristo ainda continua sendo maltratado e crucificado. Então, né? assim que nasceu a Ordem dos Servos de Maria, e eles eram devotos inicialmente, eu imagino que até hoje existe essa devoção, a Nossa Senhora das Dores? A padroeira principal da ordem é a Nossa Senhora das Dores, que vamos celebrar agora, né? Esse programa
é sábado agora, né? A gente está ao vivo agora no canal e sábado tem de novo. Estamos aqui nos dois. Sábado tem de novo, né? Então, domingo, dia 15 de setembro, é a festa principal, porque é a padroeira principal. É um dos títulos mais antigos que se tem, né? Maria aos pés da cruz, João 19, né? Junto à cruz de Jesus estava de pé, Maria, sua mãe, a Virgem das Dores, né? Então, é de uma confraria, de um grupo de oração. A coisa foi ficando mais séria e depois eles decidiram seguir essa vocação adiante. E daí veio os outros ramos, porque não ficou só no único ramo. Veio a aprovação na época, assim, que havia um movimento muito grande de extinção das ordens religiosas, enfim, a igreja tinha, porque tinha muitos movimentos, Érico, estava pipocando muitos movimentos assim. Então tinha que ter uma legitimidade da igreja. Então muitos movimentos foram assim de momento, né? E não deram continuidade. Alguns não, ali era inspiração divina, inspiração mariana. Até que veio em 1304 com São Filipe a aprovação. E para aprovar tinha que assumir uma regra de vida, as regras monásticas da época, né? Certo. E tinha várias regras, São Bento, regra de Santo Agostinho. A ordem assumiu a regra de Santo Agostinho. Então nós temos as constituições próprias da nossa família religiosa e as regras de vida de Santo Agostinho. Que interessante. Eu não sei se tem outro capítulo na igreja, outra ordem religiosa, que foi fundada de uma vez por 7 pessoas. Não, Acho que é o único caso na história da igreja que tem 7 fundadores. É a 17 de fevereiro, é a festa. Festa dos 7 juntos. 7 santos, assim. Interessante que lá em Monte Cenário, né, eles foram sepultados lá, e na hora de, claro, cada um foi sepultado num lugar, mas juntaram os ossos, Eric, e colocaram todos numa única urna. Então, todos os ossos, você visita lá, você vai ver uma urna, ela é aberta, é acessível, dá para ver, e todos os ossos deles misturados, né, numa única urna. Ou seja, eles são chamados ministros da unidade da paz. Era tão grande o sentido de comunhão e de amizade entre eles, assim, que até na hora da morte estão unidos. O ossário, né, a urna com os ossos, estão lá bem bonitinho, bem assim, para mostrar essa comunhão, essa unidade. Ou seja, é a única ordem fundada por 7, né, os 7 homens. Né? E quando a igreja olha para essa festa em fevereiro, dia 17 de fevereiro, não fala nem pelo nome de cada um, fala os 7 de uma vez, né? Os 7 fundadores. Cada um tem, claro, tem um nome, tem um registro dos nomes, mas não é importante, né? Nesse sentido, não é, claro, tem os nomes, enfim, mas o importante é os 7, né? Os 7 no sentido de comunhão, de fraternidade. A nossa ordem já nasceu com o espírito de comunhão, de comunidade, de fraternidade. Entendi. Porque nasceu nesse espírito de fraternidade. Nasceu Mariana, nasceu no período das ordens mendicantes, um monte de outros desafios do século XIII, por exemplo, a heresia dos cátaros, era muito forte esse período. Né? Que era uma heresia, devastou a Europa. Né? Como vencer essas heresias todas? Pela oração. A igreja segurou pela oração, recuperou o que é a sua essência para combater essas heresias emergentes aí todas, né? Olha só. E hoje, a Ordem dos Servos de Maria hoje está em muitos países. O senhor lembra de cabeça quantos países está presente? Nós estamos em 5 continentes. Nos 5 continentes. Mas a Ordem nunca foi numericamente muito expressiva. Certo. Hoje somos uns 1000 frades no mundo. Né? Estamos presentes nos 5 continentes, assim, mas em 1000 frades. Tem também, com o passar do tempo, né, frades, enfim, outras pessoas que foram se aproximando da espiritualidade, são os terciários chamados, né, os terciários, e também o ramo feminino, porque era parente de uma, por exemplo, são um dos fundadores, Santo Aleixo Falconieri, da família dos Falconieri. Aí uma sobrinha dele... Ah, você está falando de Santa Juliana. Santa Juliana, a Santa da Eucaristia. Se você for lá no Vaticano, Eric, lá dentro do Vaticano, nós temos 2 santos servitas lá, um fora e um dentro. Naquele abraço do Vaticano está lá São Filipe, um daqueles santos lá é São Filipe. E dentro do Vaticano... São Filipe foi superior geral. Exato. E está num espaço que é dedicado aos fundadores. Exato, e foi o candidato a Papa, né, ali, né? Esse que foi o candidato a Papa, é. E ali dentro do Vaticano mesmo, ali do lado direito de quem está entrando, você vai ver uma enorme estátua de uma santa de braços abertos, que tem a Eucaristia no peito, que é Santa Juliana, que está lá em Florença. O corpo dela está na urna, lá em Florença, está lá nos corpos incorruptos, está lá Santa Juliana. E ela está a imagem no Vaticano. Então, Santa Juliana, pela santidade dela, pela proximidade de um dos 7 fundadores, puxou, vamos dizer assim, o ramo feminino. O ramo feminino. E aí, depois disso, até no Brasil, tem as Servas de Maria do Brasil, que estão em Jacarepaguá,
no Rio de Janeiro. Então surgiram vários, em Galeazza, em Ravenna, enfim, vários movimentos. As ramificações que nasceram a partir desse carisma. O ramo feminino, né, da ordem. O senhor falou de São Felipe, de Santa Juliana, vamos falar sobre São Peregrino já, mas tem ainda outros santos servitas, não tem? Tem, nós temos o Santo Antônio Maria Pucci, que é 40 anos, junto com o São João Maria Vianney, né, dos parcos, foi 40 anos parco lá numa cidade de Viareggio, na Itália, né, então temos vários, assim. Aqui no Brasil temos 2 processos, que já tem o processo já diocesano, aberto, aprovado, né, que um fica em Santa Catarina, o Frei Egídio, e outro fica no Acre, Frei Paulino, né? Então 2 processos já caminhando. Que é dessas gerações... Atuais, né? Eu cheguei a conhecer os 2. O senhor chegou a conhecer os 2? Conviver com os 2. Então foi aberto já o processo de canonização. Então nós temos, assim, vários beatos, né, vários santos assim que a gente tem na ordem, né? São Felipe, Santa Clélia, Santa Juliana, né? Então vários aí.